Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso Algoritmos de Programação em Java 10. Antes da gente meter a mão na massa, na programação, usando estruturas de repetição, eu queria dar mais um exemplo da utilização dessas estruturas de repetição num fato que foi muito marcante durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso o título dessa aula de hoje, A Máquina Enigma e a Cifragem de Informações Militares. Não sei se você já ouviu essa história. Se já ouviu, beleza, vou complementar com informações técnicas. Se não ouviu, é bem interessante também você saber a história e ter um conhecimento técnico do que aconteceu por trás. Não sei se você já ouviu falar da máquina Enigma, mas a máquina Enigma era uma máquina que foi inventada por um pesquisador holandês chamado Arthur Skerbus, perfeito? Com fins basicamente comerciais. Então ele criou essa máquina com fins comerciais. Só que na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha começou a utilizar essa máquina para quê? Para a cifragem de informações militares. Para quem não sabe, cifragem em criptografia significa codificação, que é o ato de alterar a mensagem original por meio de mudança de ordem, aparência, tipos de letras, fonemas, de forma a transformá-la sem sentido para quem interceptá-la e não souber como reproduzir a mensagem original. Então veja, em tempos de guerra, e não só em tempos de guerra, em tempos de paz também, se usa muito a informação cifrada, a informação que você não quer que, por exemplo, um concorrente comercial seu saiba. Então, além de você guardar as informações, você codifica essas informações, porque se alguém tiver acesso, elas estão codificadas. Se não souber a chave de codificação, não tem como entender aquela informação que a pessoa buscou. Isso a gente chama de criptografia, criptografar ou cifrar uma informação. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, era importantíssimo que as tropas alemãs cifrassem as informações de coordenadas de guerra, de ataques que iriam ser feitos, ataques relâmpagos, localidades. E os aliados estavam, claro, obtendo essas informações para tentar retaliar, para poder se defender. Só que aí o que os alemães começaram a fazer? Eles começaram a usar essa máquina Enigma, que na hora do envio dessas informações, eles criptografavam essas informações pelo Enigma, por diversas máquinas Enigmas que eles têm, e mandavam. Então os aliados, ao pegar essas informações, pegavam elas o quê? Codificadas, criptografadas. Como entender aquelas informações? Essa foi a grande dificuldade. Sendo que as possibilidades de combinações que o aparelho tinha eram 129 trilhões de possibilidades. Quantas centenas de milhares de pessoas você precisaria estar trabalhando todo mundo 24 horas, 7 dias por semana, para tentar decodificar essas informações e avisar as tropas aliadas como fazer para se defender? Como fazer isso? Pois é, se isso não tivesse sido resolvido, provavelmente a Alemanha teria sido vencedora da Segunda Guerra Mundial. Provavelmente, porque existem outros fatores, mas isso foi um diferencial enorme de vantagem para ela de cifrar suas informações militares. E como esse processo era feito? Vamos dar uma olhada para ver se a gente entende isso aí. O processo de criptografia, e tem vários modelos de criptografia, eu não vou entrar aqui no foco do que dos detalhes de criptografia simétrica, assimétrica, os seus modelos, os seus algoritmos, porque não é o foco do curso. Mas eu digo para você, terminado esse curso, se você quiser se especializar, por exemplo, na área de segurança, e já tendo bons conhecimentos de programação que você vai aprender comigo sim aqui no curso, você pode se especializar, por exemplo, na área de segurança, entender como é que funcionam os mecanismos de criptografia, enfim, você já vai ter o conhecimento de programação para isso, tá? Mas o foco aqui não é falar de criptografia ou falar de uma forma bem simplificada. Então imagine o seguinte, que os alemães quisessem mandar a palavra coordenadas, tá? Passando as coordenadas para suas tropas no campo. E os aliados queriam, claro, interceptar essa mensagem coordenadas para justamente saber onde eles iam atacar para buscar o quê? Eliminar esse ataque. Buscar se defender desse ataque. Aí o que os alemães começaram a fazer? Começaram a usar essa máquina, Enigma, 129 trilhões de possibilidades, e começaram a codificar as coordenadas de tal forma que quando os aliados buscassem essas informações, não estava mais escrito coordenadas. Estava escrito 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7, 8.
Aí o aliado vai perguntar, vem cá, que cargas d'água é isso? Não dá para entender o que é. Então, de uma maneira bem simplificada, e não era assim que o Enigma fazia, mas eu vou fazer uma cifragem aqui de uma maneira bem simplificada. Eu vou dizer que o C é 1, o O é 2, o R é 3, o D é 4, o E é 5, o N é 6, o A é 7, o S é 8. Vou fazer aqui uma codificação de acordo com as letras. Então, toda vez que ele for mandar o C, em vez de mandar o C, o Enigma vai mandar 1. Em vez de mandar o O, o Enigma vai mandar 2. Então, 1, 2, 2. Em vez de mandar o R, ele vai mandar 3. Em vez de mandar o D, ele vai mandar 4. Em vez de mandar o E, ele vai mandar 5. Em vez de mandar o N, ele vai mandar 6. Em vez de mandar o A, ele vai mandar 7. Em vez de mandar o D, ele vai mandar 4. Em vez de mandar o A, ele vai mandar 7. Em vez dele mandar o S, ele vai mandar 8, que é justamente essa mensagem aqui. Ou seja, acabei de dar um exemplo de criptografia, acabei de criptografar essa mensagem. Perfeito? Usando essa tabela de cifragem. Só que tinha a seguinte situação, não era apenas uma mensagem que os alemães enviavam e não era apenas uma tabela de cifragem que eles usavam. Essa máquina aqui dava a possibilidade de 129 trilhões de possibilidades. Como resolver isso com o ser humano? Resposta, não tinha como. Só com o ser humano fazendo isso, não tinha como resolver. Tem um vídeo muito interessante explicando como é que funciona essa máquina Enigma. Eu disponibilizei aí no slide. Tem um link do YouTube. Foi produzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito interessante o vídeo. Ele tem menos de 10 minutos, vale a pena você dar uma olhada. E ele explica o funcionamento dessa máquina Enigma que tem lá no Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu recomendo você dar uma olhada lá no vídeo deles. Perfeito? E aí, humanamente falando, não tinha como resolver esse problema. E aí, sem ter como resolver esse problema, como é que ficava a situação dos aliados? Recebendo ataques de surpresa, sem saber aonde, sem saber como se defender. Aí, um jovem chamado Alan Turing, um jovem bastante diferenciado, cabeça muito diferenciada, pensou o seguinte, ele sacou rápido que para vencer a máquina Enigma, que fazia criptografia de mensagens a todo instante e mudava a sua chave de cifragem a cada 24 horas, ele precisava de uma outra máquina para decodificar a máquina Enigma e que essa máquina fizesse centenas de milhares de repetições por segundo e que pudesse ser programada para também alterar a sua codificação de cifragem. Ou seja, ele pensou em criar uma máquina que decodificaria a máquina Enigma. Então, realmente, uma cabeça diferenciada, pensar, buscar essa solução e construir essa solução. E graças a Deus essa solução deu certo. Graças a Deus os aliados conseguiram, ao interceptar as informações da Alemanha nazista da Segunda Guerra, decodificá-las e buscar justamente se defender e contra-atacar. E aí a história do final da Segunda Guerra, todo mundo já sabe o que aconteceu. E essa história ela é bem retratada nesse filme aí, eu fiz questão de deixar no slide, O Jogo da Imitação, que é um filme que lhe mostra um pouco da história do Alan Turing e como ele criou essa máquina. Claro, ele teve colaboradores ajudando ele na criação dessa máquina, brilhantes matemáticos, estatísticos, enfim. Teve uma comunidade trabalhando com ele. Mas a sacada foi dele e a ideia de fazer uma máquina que decodificasse o Enigma foi dele, enfim. E levou os créditos por isso, só que na época não foi tão bem entendido como hoje a gente já entende a importância que ela teve no uso da Segunda Guerra e a importância que ela teve em mostrar como as máquinas e a repetição que as máquinas fazem, como programar a repetição dessas máquinas é importante no nosso dia a dia. Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Te prometo que na próxima a gente já vai começar a criar código e muito código. Vem comigo, vamos lá para a próxima. Um grande abraço.